Sabe aquela sensação de que tem algo dentro de você que está gritando para sair, mas você continua empurrando para baixo, fingindo que não existe? Tipo, você sente que nasceu para mais, mas toda vez que pensa nisso, uma voz na sua cabeça diz quem você pensa que é. Então você volta para o piloto automático, para a rotina segura, para o conforto que não te desafia. Mas eu preciso te contar uma coisa hoje. Deus está cansado de ver você ignorar o que Ele colocou dentro de você. E chegou a hora disso mudar. Olha, eu sei que pode parecer pesado começar assim, mas fica comigo porque o que eu vou te falar hoje pode ser exatamente o empurrão que você precisa para parar de se esconder e começar a viver de verdade. A Bíblia conta uma história que me arrepia toda vez que eu leio. É sobre um cara chamado Moisés. Esse homem estava literalmente escondido no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram dele, vivendo uma vida totalmente diferente do que ele poderia ser. Ele tinha fugido do Egito, tinha medo, tinha vergonha do passado dele. E honestamente, ele estava confortável naquela vida medíocre. Até que um dia, Deus aparece numa sarça ardente e fala assim: eu vi a aflição do meu povo e eu estou te enviando. E sabe o que Moisés responde? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mano, você consegue sentir a insegurança dele. Quem sou eu? Ele estava tão acostumado a se esconder que quando Deus apontou para a grandeza dentro dele, a primeira reação foi duvidar. E eu te pergunto agora com toda sinceridade: quantas vezes você já fez a mesma coisa? Quantas vezes Deus colocou uma ideia, um sonho, um chamado no seu coração? E você respondeu: quem sou eu? Quantas vezes você sentiu aquele fogo interno querendo te mover para frente, mas você apagou ele porque tinha medo de falhar, medo do que os outros iam pensar, medo de não ser bom o suficiente? Deixa eu te contar uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Deus não colocou esse sonho, esse talento, essa inquietação dentro de você para você passar a vida inteira sufocando. Ele não te criou para você viver pequeno. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de faz-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Cara, você leu isso? Deus tem planos para você. Não planos medianos, não planos do vai levando a vida. Planos de prosperar, planos de futuro. E esses planos estão conectados com aquilo que Ele colocou dentro de você e que você está ignorando. Sabe por que você sente essa inquietação? Sabe por que mesmo quando as coisas estão ok, você sente que falta alguma coisa? Porque existe um propósito gigante dentro de você que não foi feito para ficar em silêncio. Toda vez que você ignora isso, é como se você tivesse uma música incrível dentro do peito, mas se recusasse a cantar. E Deus está olhando para você dizendo: eu coloquei essa música aí, canta. Pensa comigo, Davi era um menino cuidando de ovelhas. Ninguém apostava nele. Os irmãos dele zoavam. O pai dele nem chamou ele quando o profeta chegou para escolher o próximo rei. Mas sabe o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto todo mundo via um menino comum, Deus via um rei. Enquanto todo mundo via alguém pequeno demais, novo demais, inexperiente demais, Deus via um gigante por dentro esperando para sair. E a mesma coisa está acontecendo com você agora. As pessoas ao seu redor podem não ver. Você mesmo pode não ver, mas Deus vê. Ele vê aquela capacidade de liderar
que você esconde, ele vê aquele dom de criar, de inspirar, de transformar vidas que você sufoca porque acha que não é importante. Ele vê a coragem que você disfarça de medo e ele está te dizendo hoje: chega de fingir que você é menor do que realmente é. Agora, eu sei o que você está pensando, mas eu já tentei, já arrisquei antes e deu errado. Ou então, eu não tenho as condições perfeitas ainda. Deixa eu te parar aí. Gideão estava se escondendo num lagar de vinho, com medo dos inimigos, quando Deus chamou ele de homem valente e valoroso. Juízes capítulo 6, versículo 12. O cara estava literalmente escondido, e Deus já chamou ele pelo que ele é automóvel ser, não pelo que ele estava sendo. Isso significa que Deus não espera você estar pronto. Ele não espera você ter tudo resolvido. Ele não espera a versão perfeita de você. Ele espera você dizer sim com o que você tem agora, porque quando você se move na direção do que ele colocou dentro de você, ele providencia o resto. Ele abre portas, ele capacita, ele transforma. Olha só o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso na minha própria força. Não é tudo posso quando eu estiver confiante. É tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a força não vem de você. Vem de Deus, mas você precisa dar o passo. E sabe qual é a parte mais louca disso tudo? Aquilo que você está ignorando dentro de você não afeta só a sua vida. Afeta a vida de pessoas que você nem conhece ainda, porque o propósito de Deus para você nunca é só sobre você. É sobre as vidas que você vai tocar, as pessoas que você vai inspirar, as histórias que você vai mudar. Se Moisés tivesse continuado no deserto, milhões de pessoas continuariam escravizadas. Se Davi tivesse ficado só cuidando de ovelhas, Israel não teria o maior rei da história deles. Se Esther tivesse ficado quieta, o povo dela teria sido exterminado. Mas eles escolheram ouvir o que Deus estava gritando dentro deles. E isso mudou gerações. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você está ignorando? Qual é aquele sonho que você empurra para debaixo do tapete toda vez que ele aparece? Qual é aquele talento que você minimiza porque acha que não é grande coisa? Qual é aquela voz interna que te cutuca e diz: você foi feito para mais? Porque eu te garanto uma coisa, Deus não colocou isso aí por acaso. E Ele não vai desistir de você. Mas chega um momento que você precisa parar de desistir de você mesmo. Você precisa olhar no espelho e dizer: eu não fui feito para viver apagado. Eu fui feito para brilhar. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vocalou não é covardia, é poder. Aquele medo que você sente não é de Deus. Aquela voz que te faz duvidar não é de Deus. Então hoje, agora, nesse exato momento, eu quero que você pare de ignorar. Eu quero que você reconheça que tem algo gigante dentro de você que Deus plantou com propósito e que chegou a hora de você parar de viver pequeno e começar a viver na dimensão que Ele planejou para você. Não precisa ser perfeito, não precisa ter tudo resolvido, só precisa ser obediente, só precisa dar o primeiro passo, porque quando você faz a sua parte, Deus faz o impossível. E eu vou terminar com isso aqui que está em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja a glória. Infinitamente mais do que você pede ou pensa. Isso significa que o que Deus tem para você é maior do que o seu maior sonho, mas só se manifesta quando você para de ignorar o que Ele colocou dentro de você. Então levanta, sacode a poeira e começa a viver como quem você realmente é. Alguém criado com propósito, chamado com intenção e capacitado por Deus para fazer a diferença, porque existe algo dentro de você e Deus não quer mais que você ignore. Agora, antes de você ir, eu preciso te falar uma coisa, porque se você chegou até aqui, provavelmente você está sentindo algo se mexendo dentro de você. E pode ser que, junto com essa motivação, você também esteja sentindo uma dor. Talvez uma ferida antiga, talvez uma área da sua vida que você escondeu por tanto tempo que nem lembra mais que está machucada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar amanhã no dia 9. Porque antes de você voar, algumas coisas precisam ser curadas. E eu vou te mostrar qual parte de você Deus quer tocar hoje. Não perde, nos vemos amanhã.